Uma boa noite. Espero que todos vocês estejam muito bem, pois hoje nós iremos falar sobre a implementação de uma rede de computadores dentro de um hortifruti. Antes de mais nada, acredito que seja muito importante que vocês conheçam cada membro da nossa equipe. Meu nome é Eric. Sou o Vitor. Eu sou a Laís. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Rafael. Eu sou o Will. Nós separamos essa frase pois ela vai fazer muito sentido ao decorrer do nosso trabalho. Uma vez, Bill Gates, no auge de sua carreira, disse, entre aspas, a primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência. Bem, para dar um contexto geral do nosso trabalho, antes de entrar em si no conceito do nosso projeto, é importante a gente entender a relação do comércio com a tecnologia. A tecnologia, ela sempre tem como fundamento principal a resolução de problemas. Ela existe para solucionar problemas, seja automatizando sistemas, ou seja buscando maneiras mais eficazes de os realizar. Dentro de um cenário que a gente tem fatores como análise de concorrência, controle de estoque e até mesmo a tomada de decisões estratégicas, a tecnologia tem um cenário para mostrar sua eficiência. Dentro do nosso trabalho, nós utilizamos 4 disciplinas que foram fundamentais para o desenvolvimento dele. Segurança, princípios de sistema da informação, organização de computadores, a lógica e também o desenvolvimento sustentável. E agora vamos aprofundar um pouco em cada uma delas. Eu vou falar um pouco sobre princípios de sistema de informação. Bom, o sistema que é um conjunto elemental, um conjunto de elementos intelectualmente organizados. O que é um sistema de informação? É um conjunto de hardware, software, bancos de dados, entre outros elementos, buscando processar dados. O que são dados? Dados são basicamente sistemas, um sistema é um elemento bruto que ele é significado por si só. Informação. Informação é um conjunto de elementos, é um entendimento de dados. E o conhecimento é um conjunto de elementos que buscam resolver algo. Bom, uma outra dessas matérias que a gente vai falar hoje seria de organização de computadores. A organização de computadores nada mais em sua base, é um conjunto de dispositivos, um conjunto de unidades operacionais com uma finalidade, numa arquitetura específica. Vamos usar o exemplo do dispositivo um computador. Todos os computadores possuem uma CPU, certo? Uma CPU ela é responsável não só pelo processamento, mas também por conta da sua tecnologia que é formada, essa CPU, pode aumentar ou diminuir o desempenho dela também. Todo computador também tem 4 tipos de memória. A memória RAM, que é a memória que armazena os dados dos aplicativos em uso, dos programas em uso. A memória do cachê, que é a memória que armazena os dados usados com frequência, né, os mais usados. A memória ROM, que é só para leitura, né, de arquivos, principalmente também usada na... Como é que fala? É quando o computador liga, né? No boot do computador. E o armazenamento secundário, que é a memória HD, SSD, etc. E uma coisa muito importante dos computadores também são os dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada são aqueles teclado, mouse, que são aqueles que você pode dar um comando para o computador, né? E os de saída, como impressora, monitor, caixa de som, são aqueles que reproduzem os comandos que a gente dá. Entendeu? Bom, eu vou dar continuidade do trabalho falando um pouquinho sobre lógica. A lógica, ela é tipo o primeiro passo para a gente poder resolver qualquer problema. Pensem na lógica como o processo de processamento de um bolo. A gente não pode simplesmente colocar a forma no forno e esperar que alguma coisa cozinhe lá dentro. A gente tem que primeiro preparar a massa. Primeiro vem o leite, depois os ovos, enfim. A lógica teve seu início na Grécia Antiga, junto com Aristóteles. Ele criou os fundamentos da lógica e uma ciência própria para ela. Além de Aristóteles, como eu disse anteriormente, a gente pode citar como nomes importantes para a lógica George Boole e Gottlob Frege. A lógica tem 3 fundamentos básicos.
São eles o princípio da identificação, o princípio da não contradição e o princípio da terceira excluído. Isso. Na computação, a lógica tem um papel fundamental. Ela serve para a gente poder escrever os códigos de forma eficiente e coerente, para que a máquina possa pegar aquele código e transformar em linguagem de máquina para poder executar uma ação. Outra matéria crucial que no nosso projeto foi desmistificado. Não se sabe ao certo quando o conceito de sociedade surgiu, mas se tem uma ideia mais ou menos. Lenin, no livro dele do Imperialismo, publicou que teria surgido após a Primeira Guerra, né? Surgiu aquele movimento chamado American Way of Life, que seria estilo de vida americano, onde tinha aquele consumismo exacerbado. Tipo, acabou a guerra, vamos gastar dinheiro. Um pouco depois, lá para 46, 47, a primeira-ministra da Comissão Mundial do Meio Ambiente, Brundtland, publicou um relatório onde o conceito do sustentável ganhou pela primeira vez uma definição oficial, que seria um desenvolvimento que não afete as gerações futuras, ou seja, que as pessoas do futuro tenham acesso aos recursos naturais que a gente tem hoje. Então, lá em 97, publicou um livro da teoria dele, onde ele desenvolveu melhor esse conceito. Segundo ele, o desenvolvimento sustentável tem 3 pilares, seria os famosos 3P: People, Planet e Profit, pessoas, planeta e lucro. O pilar ambiental seria referente à preocupação com a natureza, com o meio ambiente, os recursos naturais. O social tem um pouco mais a ver com direitos humanos, igualdade social, o politicamente correto. E a área o pilar econômico seria referente às empresas, né? Como uma empresa consegue ganhar lucro pensando no sustentável? Bem, referente à metodologia aplicada no trabalho, antes é bom explicar que a gente utilizou um caráter qualitativo, a pesquisa quantitativa, para realizar o nosso trabalho. Mas assim, o que seria uma pesquisa quantitativa? Uma pesquisa quantitativa, ela é uma pesquisa que tem tanto um caráter qualitativo quanto quantitativo, bem óbvio pelo nome. O caráter qualitativo, ele se baseia no estudo de fenômenos humanos e como eles podem afetar processos. Dentro do nosso trabalho, isso é muito importante, principalmente na hora de entender o público-alvo do nosso hortifruti. Então, toda a questão que envolvia fenômenos humanos que afetariam o nosso negócio encaixa no caráter qualitativo. Já o caráter quantitativo é referente a dados estatísticos e análises mais objetivas, então qualquer tipo de análise de tabelas ou gráficos se encaixaria nesse caráter. Após encontrarmos uma aplicação para a nossa metodologia de ensino, nós precisamos colocar as nossas ideias em um lugar específico, como por exemplo numa área de trabalho. Pensando nisso, nós escolhemos a plataforma do Trello. Ela é uma plataforma minimalista, como vocês podem ver. Ela é simples e muito versátil, contudo, ela é extremamente poderosa. Aqui é um exemplo bem claro. Tem a quantidade de funcionários, como você pode colocar o cargo de sua empresa. Aqui são as tarefas, você pode colocar, por exemplo, temos que entregar uma atividade até semana que vem. Coloca uma data certinha e vai aparecer uma notificação para cada um deles. E isso foi muito útil na nossa criação do nosso projeto, porque quando nós íamos pegar um capítulo novo do BIM, nós utilizamos o Trello. Quando nós iríamos fazer as visitas ao hortifruti para fazer as pesquisas físicas, nós utilizamos o Trello, então é muito importante. Depois disso tudo, nós pegamos todos os nossos conhecimentos, mas surgiu uma pergunta que não saiu da nossa cabeça, que era como é possível implementar uma rede de computadores em hortifruti, contudo visando o desenvolvimento sustentável e a segurança da informação. É exatamente sobre isso que a gente vai tratar agora. Tratando sobre a segurança da informação, nós utilizamos a ISO 27001. A ISO 27001 nada mais é do que uma norma internacional que muitas empresas lá fora costumam aderir em seus projetos. Ela tem técnicas presenciais e técnicas remotas. Como, por exemplo, presenciais, eles costumam fazer a conscientização dos seus funcionários, cada membro do seu hortifruti no caso. Ele deveria saber das estratégias de phishing, estratégias de utilizamento de antivírus, entre outras coisas. Já na parte dos softwares da ISO 27001, é recomendado que nós uséssemos antivírus, entre outros softwares, para tomar conta disso, do vazamento de dados. E definir a rotina de trabalho dos funcionários é um ponto crucial para
para estruturar a logística de uma empresa. Imagine que a rotina de trabalho funcione como uma orquestra, onde os funcionários são os músicos e as tarefas são as notas musicais. Se os músicos não souberem quando tocar e onde tocar, a banda não acontece. Assim como se os funcionários não souberem qual tarefa executar e quando executar, a produção não flui. E organizamos as tarefas através de fluxogramas. Mas o que é um fluxograma? O fluxograma nada mais é do que a representação gráfica de um processo. Funciona como um manual de instruções, esclarecendo cada etapa e aumentando a produtividade. Aqui a gente tem um exemplo do fluxograma de um dos funcionários do repositor, e para facilitar o entendimento, eu vou explicar o que significa cada forma de acordo com as normas desse método. As formas em branco indicam o início e o fim do processo. Os retângulos em amarelo indicam ações. O losango em preto indicam decisões, e nesse fluxograma, os círculos são meramente ilustrativos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a organização de infraestrutura e os componentes que usamos e valores que usamos para construir o nosso projeto. Bom, durante todo esse projeto, a gente ficou mais pensativo na parte dos computadores, na parte do sistema, né, do hardware, digamos assim. Porque todas essas peças, todos esses computadores foram montados especificamente para ter uma vida útil muito prolongada e um desempenho muito essencial. Né? Numa rotina de, vamos supor, 8 horas por dia, ele vai aguentar ficar ligado todo esse tempo e também não vai precisar de muita manutenção periódica, tipo, não vai precisar ficar trocando muita peça e não, esses problemas vão ser bem poucos. Bom, aqui a gente vai falar sobre o nosso sistema por que escolhemos os integrantes e para que eles vão servir. Bom, o nosso servidor ele vai ser rodado em cloud, no caso da nuvem. E, bom, para se de acontecer de um internet falhar ou faltar, a gente teria o apoio da outra. No caso, a gente escolheu duas bem parecidas, que têm os mesmos benefícios e as mesmas quantidades de megas. Basicamente, a Claro e a Viva, elas têm o mesmo padrão de preço, R$120, 500 megas e alguns benefícios a mais. A gente escolheu a Viva e a Claro porque, basicamente, elas dominam a rede no Brasil, que é a Claro sendo a primeira e a Vivo sendo a segunda. Elas são as duas maiores funcionando. Cada plano de internet que a gente escolheu tem os benefícios do McAfee, que é o antivírus. E a gente optou por usar ele no nosso sistema, porque ao longo desse decorrer de 2 anos que temos de assinatura com eles, nós podemos mais para frente optar com o geramento de lucro, o Fruit, pegar os vitalícia. Mas por enquanto a gente pensou em usar os 2 anos que nós temos de McAfee para ver como ele se comporta com o nosso sistema e se a gente pode ser da mesma dele. Como forma de comunicação direta com o nosso cliente, a gente escolheu um software de CRM do Pipedrive. Ele permite que você automatize tarefas muito simples, como enviar e-mail. Você consegue pré-definir quando eles serão enviados, tanto para os colaboradores quanto para os seus clientes. A gente escolheu o ano passado porque ele já tem as opções, ele já era recomendado pela própria empresa para empresas pequenas, de pequeno porte, como o Gifurix, por exemplo. Ele já oferece essas opções de automação, inclusive videochamadas, você consegue marcar com eles, os colaboradores conseguem colocar pela própria plataforma onde eles querem quando eles querem que a pessoa não seja. Bem, referente ao ERP utilizado no nosso comércio, nós escolhemos o Bing, principalmente por alguns fatores específicos. Um deles sendo a interface amigável dele, fácil utilização, mas principalmente, primeiramente eu vou explicar o que é um ERP. Um ERP nada mais é que um software cujo foco principal é unificar um banco de dados relacionado à empresa. Então, qualquer tipo de movimentação financeira ou cadastro de produtos fica totalmente centralizado no sistema só. Outro motivo que a gente escolheu o Bing foi a função que ele fornece de frente de caixa. Então, literalmente, todos os processos que envolvem o funcionamento do hortifruti seriam por meio dele, desde o recebimento da mercadoria até a venda em si. Nós escolhemos o plano Mercúrio do Bing, que é o plano mais popular, porque nós julgamos que todas as nossas necessidades seriam cobertas por ele
e não veio necessidade de um plano mais avançado nesse início do comércio. Então nós optamos por esse plano, que tem uma mensalidade de R$100, com foco em organizar as informações do hortifruti e fazer com que o funcionamento dele ocorra com uma fluidez. Bom, o que seria a gente falar só do sistema e não falar dos custos que nosso projeto obteve? Bom, basicamente nesse gráfico aqui, nessa tabela, a gente tem os custos de cada componente do computador, as câmeras de segurança, o brake, teclado e mouse, basicamente. Essas são as quantidades que usamos no total unitário, do 4.420 e no total 10.832. E agora o custo de gerência, no caso nós escolhemos um no-break e um notebook. O notebook seria o nosso banco de dados, o nosso backup, se algo acontecer com nossos dados, e também seria de uso do gerente. E o no-break basicamente é um sistema que não um MIB, né, no caso, que ele não, se tiver altas tensões de energia, apagando, etc., ele não deixará o nosso computador se queimar. Bom, cada um tem seu preço unitário aqui, e no total deu 5.619 o orçamento. E no total desse processo, incluindo todos os dispositivos do caixa, da gerência, as internets, tudo sai no total de 16.741, mas tem um preço unitário de 10.279,76. Um pouco para justificar, a gente tentou ao máximo colocar coisas aceitáveis no nosso projeto, porque TI verde você não pode só apenas colocar computadores inteligentes e colocar um preço aceitável. Tem seguidos 3 estágios da TI verde. Seriam no pré-negócio, no negócio e no pós-negócio. Pré-negócio é referente aos seus unitários de equipamentos, a escolha de dispositivos que, mais que você exista um valor um pouquinho mais alto a princípio, a vida útil do usuário vai ser maior, vai ser prolongada, então, em longo prazo, o custo-benefício vai ser maior. No negócio seria técnicas para economia de energia, como por exemplo colocar dispositivos em stand-by no horário de almoço. E no pós-negócio é referente ao destino dos equipamentos quando eles não são mais sendo utilizados, né? Não jogar dentro do lixo comum, né? Postos de coleta, se preocupar com a segurança tanto da natureza como dos dados também. Você não pode simplesmente apagar o plano dele, formatar o computador e achar que é isso, porque existem softwares hoje em dia para recuperação de dados. E assim, não é tão inseguro. Então, a gente colocou no nosso projeto um método que já foi muito usado pelo Organização Unidos para distribuir os dados, seria um método de escrita em bytes. Então, ele coloca códigos binários aleatórios ali em cima e apaga os dados. Aí seria bem mais difícil recuperar a informação. Após entendermos um pouco mais sobre já está acabando, após entendermos um pouco mais sobre cada uma dessas matérias, nós pensamos do que valeria nós fazermos um projeto muito bem feito e arquitetado se nós não conseguíssemos entregar esse projeto para os clientes. E foi pensando nisso que nós utilizamos a plataforma do Systeme.io. Essa plataforma ela é responsável pela entrega de newsletters, que seriam basicamente e-mails enviados para os clientes sobre novas propostas e outras coisas. Como vocês viram no slide anterior, tem uma versão dessa plataforma para computador e também uma versão mobile, da qual ela ajuda muito no gerenciamento do Hortifruti, porque se o cliente quiser olhar como está saindo, quantos clientes estão sendo convertidos ao Hortifruti, ele pode olhar no conforto da sua casa, onde quer que ele esteja. Na plataforma também nós temos um gráfico que mostra a quantidade de produtos que estão sendo feitos, e-mail convertidos, entre outras funcionalidades. O Systeme possui diversos diferenciais. Um deles, primeiramente, é o preço. Ele é gratuito. Ele tem muita coisa dentro dele, mas ele não paga nada. Você pode simplesmente usar sem pagar nem um centavo. Porém, ele tem algumas limitações. A limitação é que ele pode só ter 2.000 contatos, mas o envio de mensagens é muito grande. Outra coisa que ele tem que é muito importante dentro dele é a capacidade de você criar um website dentro da plataforma. Mas por que isso seria importante na hora de entregar o nosso trabalho? Simplesmente porque quando você quer enviar um e-mail para o seu cliente, se você não tiver um host, se você não tiver um domínio próprio, e você quiser enviar para esse tipo de plataforma, esse e-mail vai cair na caixa de spam. Então é muito importante que, quando você for utilizar a tecnologia das newsletters,
você tenha um host próprio. Deixa eu passar. Aqui é um exemplo bem simples de uma das nossas newsletters, contando as promoções daquele mês, a queda dos preços, e aqui aquele toquinho de imediatismo para você falar, caraca, só até amanhã, não tem agora mesmo para o nosso hoje. E nesse slide a gente pode ver o exemplo dos e-mails chegando para cada um dos nossos clientes. Uma coisa muito importante que nós pensamos na parte do nosso marketing é por que a gente simplesmente não faz um Instagram e trabalha em cima dele? É simples. Quando nós fizemos as pesquisas, indo lá nos hortifrutis, nós chegamos à conclusão de que o público-alvo dos hortifrutis não são jovens, são pessoas de mais idade. Esse tipo de pessoa não tem muito acesso à informação, não tem muito acesso à tecnologia. Então não faria muito sentido. Por isso que a gente optou por enviar as promoções e fazer o nosso marketing voltado totalmente ao e-mail e voltado às mensagens do WhatsApp que podem ser enviadas. Realizar a conclusão do nosso trabalho. Durante esse trabalho, nós respondemos 4 coisas. Como nós implementaríamos a segurança do nosso hortifruti, o marketing, o TI verde e os valores. Juntando esses 4 pilares, nós conseguimos finalmente responder como aplicar uma rede de computadores no hortifruti, visando a segurança da informação e o TI verde. Obrigado pela atenção.